Convido o auditório a ficar em pé, a colocar a mão no coração. A gente vai cantar com a Simone Banda, aquela música da Eliana Ribeiro, Todo Joelho se Dobrará. E o irmão Roberto Lettieri vem agora pregar a palavra, falando sobre o discernimento dos espíritos. Coloque a mão no coração. Cante, Simone. Irmão Roberto, seja bem-vindo para o momento da pregação da palavra. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Jesus. Cante o nome dele. Proclame o nome do seu Deus Salvador. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor das nossas famílias. Cante o nome dele. Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vocês podem se assentar. Coloca a mão no seu coração. E peça que o Espírito Santo te ajude. E também ore por mim, para essa pregação. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Convido você a erguer os seus braços e clamar: move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Arcanjo Miguel, nossos santos anjos da guarda. Filhos e filhas da igreja, nós vamos falar do discernimento dos espíritos, que é um dom fundamental para o nosso caminho no seguimento do Senhor. O discernimento é sempre uma decisão entre obedecer o Senhor, não é um sentimento, uma emoção, é uma decisão, ou em não obedecer o Senhor. O caminho da vida ou o caminho da morte. Paulo, na sua carta aos Coríntios, fala que um dom do Espírito Santo é o discernimento dos espíritos. O que vem do Espírito Santo? A vontade do Senhor Jesus. E o que vem da minha carne. E o que vem dos demônios. Então esse dom, ele é fundamental para a sua vida no segmento do Senhor. Para todos nós, especialmente hoje, aos jovens. Discernir a cada dia. É um dom que você tem que experimentar e vivenciar a cada dia, porque a cada dia você tem uma decisão. Sempre a sua vida está diante de uma decisão. Qual é o caminho que eu devo seguir? Qual a decisão que eu tenho que tomar? E quantas decisões nós fazemos erradas? Quantas decisões, quantos caminhos nós tomamos de uma forma errada, porque não adoramos, porque não silenciamos, porque não escutamos a voz do Espírito Santo. Eu quero proclamar uma passagem belíssima do livro do Apocalipse, capítulo 8, verso 1. Está escrito: quando ele abriu o 7º selo, fez-se um silêncio no céu por meia hora. Uma passagem muito mistérica e profunda. Quando o anjo abriu o 7º selo, diz o livro do Apocalipse, houve meia hora de silêncio no céu. E os santos padres da igreja dizem que essa passagem também é reportada a queda dos anjos. Quando o Senhor deu a decisão ao mundo angélico em se decidir quem permaneceria com o Senhor ou quem não permaneceria com Ele. Uma decisão livre do mundo angélico. Então, houve o grito do arcanjo Miguel: quem como Deus? Ao cessar este silêncio. E os anjos que adoraram o Senhor permaneceram fiéis em obediência ao verbo de Deus, que se tornaria homem, o Senhor Jesus Cristo. E os que não obedeceram e caíram do abismo, e pelo orgulho
se tornaram anjos caídos ou demônios, o inimigo do Senhor. Mas é belo essa meia hora de silêncio, uma decisão livre, como hoje você tem que fazer diante do Senhor, em todo dia da sua vida. Qual é a minha decisão pelo Senhor? A quem eu quero seguir? O discernimento dos Espíritos é um dom fundamental para a santidade da sua vida na presença do Senhor. E guardem, os padres do deserto, que viviam horas e horas, anos e anos no deserto, no primeiro século do cristianismo, já ensinavam a arte do discernimento. O discernimento dos Espíritos é uma arte, é um dom do Espírito Santo, porque pode levar a sua vida à santidade, ao seguimento do Senhor, ou pode levar a tua vida às mentiras, seduções, ilusões e miragens dos demônios. Você não pode, como cristão, como cristã, tomar nenhuma decisão sem escutar a voz do Espírito Santo, esse belo dom do Espírito Santo. Mas o que tem acontecido? Nós não sabemos escutar a Deus. Não queremos escutar o Senhor, porque não adoramos o Senhor em silêncio. Porque não buscamos a presença do Senhor dentro da minha alma. Por excelência no Santíssimo Sacramento, na sua palavra, nós não adoramos o Senhor. E aí queremos que os outros decidam por nós. O que devo fazer? O que preciso fazer? Claro, aqui eu não estou negligenciando a direção espiritual na sua vida, mas é muito importante que você escute a Deus dentro da sua alma, que você não dependa somente daquilo que os outros indaguem para a sua vida, aquilo que os outros determinem para a sua vida, mas você tenha um senso profundo de um homem e de uma mulher de Deus, e saiba escutar a Deus, e tomar a decisão segundo aquilo que Deus fala para a sua vida, aquilo que Deus fala ao seu coração, como homem de Deus, uma mulher de Deus. É necessário escutar o Senhor. Por isso tantas famílias feridas, destruídas, porque não há discernimento. E o caminho do discernimento não é fácil, porque exige a tua renúncia, o dom do Espírito Santo, a obediência ao Espírito Santo. Eu repito, discernimento é uma decisão, ou eu vou pelo caminho da vida, ou eu vou pelo caminho da morte, ou eu vou pela santidade, ou eu vou pela ilusão dos demônios. É uma decisão diária da sua vida, ou eu adoro o Senhor Jesus, eu quero o Senhor Jesus, eu obedeço o Senhor Jesus, ou eu obedeço a minha vontade, e infelizmente às vezes obedeço aos demônios que me levam à morte. Está claro? Discernimento é diário, uma decisão que você tem que tomar na sua vida, diante da vontade de Deus, da sua vontade ou das mentiras de Satanás. O Senhor Jesus disse: os demônios vêm para roubar, matar e destruir. E no mundo em que vivemos, onde se volta ao paganismo,
onde os cristãos querem viver um relativismo. Cristianizar o que não é possível. Tornar santo o que é profano. Como falta discernimento. Porque com tanta liberdade, nós fazemos a nossa vontade e não a vontade de Deus. Se você ama o Senhor Jesus, você tem que obedecê-lo. Amor ao Senhor não é só sentimento. Amor pelo Senhor Jesus é uma decisão de obediência. E o Espírito Santo faz isso. Quando você é um homem, uma mulher de adoração, o Espírito Santo te inspira. O Espírito Santo te revela com os dons, a alegria, a paz, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, você tem alegria, você tem paz. Enquanto quando você obedece aos demônios e à tua vontade, você tem tristeza, confusão. E aí vem aquilo que os demônios têm feito nas famílias, na vida dos jovens, das crianças, o suicídio. Embora a psicologia, os psiquiatras, os médicos, com todo respeito, querem buscar, e com razão, alguma solução para esse tipo de acontecimento. Quantas vezes escutamos os testemunhos? Eu escutei uma voz que me dizia, se mata. Eu escutei uma voz que me dizia, se joga de tal andar. Eu escutei uma voz que dizia, se embriaga de remédios, tira a tua vida. De quem é essa voz? Senão dos demônios, porque o Senhor Jesus disse, eles vêm para matar, para roubar e para destruir. Enquanto, se você é um homem ou uma mulher de Deus, você sabe discernir, veja como é profundo o dom, discernimento dos espíritos, o que vem do Senhor, o que vem da minha carne, da minha concupiscência, e o que vem dos demônios, suicídio, egoísmo, egocentrismo. Por exemplo, o que aconteceu esses tempos em Brumadinho. Vocês acham que o Espírito Santo, com toda a culpabilidade humana daqueles desgraçados, porque não tem a graça, desgraçados que cuidavam daquele momento da Vale? Você acha que é o Espírito Santo que disse para eles que nada aconteceria, que o importante eram os milhões de dólares que eles iriam ganhar sem publicar o perigo que estava para acontecer? Que espírito que incentivava aqueles desgraçados a manter em perigo de vida centenas de pessoas, de vidas e de famílias? Que espírito que incentivava eles? O Espírito Santo? É claro que não. A ganância, o espírito da carne? Claro que sim. E junto disso, os demônios? Claro que sim. O egoísmo, a ganância, não se importa com a vida das pessoas. Ainda essa semana recebi um comunicado de um jovem que perdeu a sua tia, o seu grande amigo, debaixo da lama. E o que a Vale está fazendo essa semana? Está levando eles a trabalharem, porque estavam sem trabalho, estão colocando os trabalhadores dentro do ônibus, levando e passando por toda aquela região da lama, e faz com que eles fiquem ali, porque eles têm que trabalhar ali, ficar ali, mesmo que não fazendo nada. Saem das suas casas, que têm que trabalhar, diante daquela imagem de saber que os corpos das suas famílias estão ali debaixo daquela lama, eles têm que ficar ali, horas por dia, olhando aquela desgraça, olhando aquela podridão,
por causa do dinheiro, eles têm que ir. Porque senão como é que vai sustentar a família? E esses desgraçados fazem assim, entrem no ônibus e vocês têm que trabalhar. E passam o ônibus, passa lentamente onde está a vida deles. Família deles ali debaixo da lama. Eles têm que obedecer e ficar dentro do ônibus horas e horas e horas, olhando aquela lama e vendo a família deles ali morta debaixo daquele lamaçal. Isso é Espírito Santo? Mas é claro que não. É os demônios. É a ganância humana, é a desgraça humana. É o poder, é o lucro. Mas eu falei da Vale, mas volta para a tua vida. Quantas e quantas vezes você vive num egoísmo, você mata as pessoas pela calúnia. E a calúnia é pior que um tiro no coração. Você mata as pessoas pela calúnia com a tua língua. Você mata as pessoas pelo teu julgamento. Você mata as pessoas pelo teu egoísmo. E vem dizer que você é um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. Não é. Não é o Espírito Santo que te guia. Não é o Espírito Santo que te conduz. É a tua carne, é o teu egoísmo. E são os demônios que entram na sua vida. Preste atenção. Eu dou um exemplo agora. Sem nenhum outro exemplo desses dias, sem nenhuma conotação. A pessoa do ex-presidente Lula, podia ser o Lula, podia ser qualquer outro. Mas a rede social, pessoas postando que louvavam ao Senhor pela morte do neto dele. Louvavam o Senhor porque a criança morreu. Desgraçado de Lula, bem feito. Morreu o teu neto, desgraçado. Não deixa ele sair da cadeia para visitar o neto dele, não. É um desgraçado. Ora, uma pessoa dessa tem o Espírito Santo. Por mais desgraçado que seja a pessoa, você jogar a vida de uma criança inocente para desgraçar uma pessoa, e ainda vem falar que vai à missa, que é cristão, que é da direita ou é da esquerda, o raio que for. Que Espírito Santo está no peito de uma pessoa dessa? E se dizem cristãos, colocam em redes sociais. Bem feito, ex-presidente Lula. Bem feito para você a morte do seu neto. E o Papa Francisco disse: quem deseja a morte, morto já está. Desgraçado já está. Desculpe 2 exemplos de acontecimentos recentes. Desculpe não, é preciso que vocês escutem. O egoísmo, a besta dentro de nós, como diz o Apocalipse. O medo de escutar o Espírito Santo. Egoísmo, homicídio, calúnia. Quem calunia o seu irmão é homicida, diz o Senhor Jesus. Quem calunia o seu irmão é homicida, é como matar. Disse o Senhor Jesus no Evangelho. E você diz que tem o discernimento do Espírito Santo. Você diz que tem sabedoria do Espírito Santo. Quando você mata uma pessoa pela tua língua, pela tua calúnia. O mal dentro de nós. E eu falava, o discernimento. Estamos sempre diante de uma decisão. Me lembro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Lembram? Josué disse ao povo: a quem vós quereis servir? A Deus ou aos ídolos? Ele disse na Assembleia de Siquém: Josué, a quem vocês querem seguir? Ao Senhor ou aos ídolos? E Josué não faz como hoje nós fazemos às vezes na igreja, para dizer que o caminho é fácil, que tudo está bem. Não, Josué disse: escutem, preste atenção, seguir o Senhor não é fácil, seguir o Senhor é difícil, mas Ele é o Deus verdadeiro. Vocês devem decidir, vocês decidem. Vocês querem seguir o Senhor, o único Senhor, ou querem seguir os ídolos? Olha o discernimento. Leiam depois em casa, Josué 24, a partir do versículo 15. Vocês querem seguir ao Senhor ou aos ídolos? E aqueles que receberam a graça disseram: Josué, eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Entenderam? Discerniram. Discernimento. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vamos adorar ídolos. Serviremos ao Senhor. Fazer a vontade do Senhor. Não é sentimento. Amar o Senhor é obedecê-lo. Deixa-me dizer. Como é que os demônios tiram o discernimento? Como é que eles arrancam o discernimento do seu coração? Primeiro pelo torpor. Eu vejo que o torpor hoje é a arma mais forte que Satanás tem usado para tirar os cristãos do caminho do Senhor. Sabe o que é torpor? Sono. Sonolência. Não escuta. Dorme o tempo inteiro. Mais do que o sono físico. Mais do que aquele sono que você vai ler a palavra e dorme, vai adorar e dorme, vai na missa e dorme. Mas aquele torpor interior, você não escuta mais a Deus, não escuta mais o Espírito Santo. Uma vertigem, você fica como que tomado pela vertigem, você não consegue escutar Deus. E o demônio faz da sua vida o que ele quer. E veja, eu não estou falando aqui de uma demonologia superficial que escutamos em algumas redes de televisão. Não estou falando de uma demonologia cristã, católica, com fundamento. Padre Eduardo nos falará, ainda pela manhã, baseado em Santo Inácio de Loyola, um dos maiores santos da igreja em discernimento dos espíritos. Ele fala do torpor. A pessoa fica sonolenta, não escuta o sopro do Espírito Santo. E vocês sabem que esse ruá, esse sopro do Espírito Santo, ele é violento. Ele muda a sua vida. Quando você recebe o ruá, o sopro do Espírito, ele vem com violência para mudar a tua vida, para uma decisão verdadeira diante do Senhor. O discernimento entre verdadeiro e falso profeta. Hoje, tantos pregam, tantos falam, tantos anunciam. Eu profetizo o quê? Eu profetizo o quê? Eu profetizo o quê? Essa palavra profecia é tão banalizada hoje. Eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. Agora escuta, o profeta é muito difícil de ser levantado por Deus. Principalmente no Novo Testamento. O último foi João Batista. Então não é todos que se podem outorgar-se como profetas. Eu profetizo o quê? Eu profetizo na sua vida o quê? Eu profetizo o quê? Não! O profeta é aquele que fala mais do que em nome de Deus. Deus fala nele. Esse é o profeta. E não é, o profeta não é de qualquer hora, de qualquer momento, de qualquer situação. O profeta, Deus ergue o seu profeta. Deus unge o seu profeta. Então é preciso discernir quem é o verdadeiro profeta. E eu, em oração, coloquei alguns tópicos aqui. Como distinguir o verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta, o que ele fala se realiza. O que ele proclama, vejam, o dom de cura e de ciência é um dom, não é o dom de profecia. Eu posso receber o dom de ciência do Espírito Santo, dizer que uma pessoa está sendo curada por Deus. Isso não é profecia, é dom de ciência e de sabedoria. O dom de profecia é muito mais profundo. Quando o profeta fala, tem que se cumprir o que ele falou. Deus tem que honrar o que ele falou pela boca do profeta. Se não se realizar, é falso profeta. Mas é um discernimento difícil, porque talvez a palavra daquele profeta se realizará daqui 10, 15, 20 anos, e eu não vou ver. Mas fiquem atentos. Segundo discernimento. O coração do profeta tem uma fé autêntica no Senhor.
no Senhor. O verdadeiro profeta não é orgulhoso. Convém que ele cresça e eu diminua. O verdadeiro profeta desaparece. O verdadeiro profeta não vive pelo lucro, não vive pelo dinheiro, não vive pelo prazer. O verdadeiro profeta não usa da sua missão. O verdadeiro profeta, ele desaparece. Ele vive na ansiedade por Deus. E se tiver que passar fome, ele passa fome. Se tiver que passar sede, ele passa sede. Se tiver que dormir na penúria, ele dorme na penúria. Mas o verdadeiro profeta não vive do lucro, não vive do poder, não vive enriquecendo pelo ministério. O verdadeiro profeta, ele vive a pobreza do Senhor Jesus, que de rico que era se fez pobre para nos enriquecer com a sua riqueza, com a sua pobreza, diz a carta do apóstolo Paulo. Então, distinguir o verdadeiro profeta. Terceiro, unido a esse, o comportamento. O verdadeiro profeta testemunha o que ele vive, não há hipocrisia. Ele vive o que ele anuncia, ele vive o que ele prega. Outro fundamento do verdadeiro profeta. Verdadeira profecia leva ao amor, não à raiva, não ao ódio. Verdadeira profecia leva ao perdão, não à raiva. Não a separar as pessoas, discriminar as pessoas, matar as pessoas. Isso é verdadeira profecia do Senhor. Verdadeira profecia, discernimento, não tira a esperança, nem causa confusão e nem medo, e nem magoa o Espírito Santo. Mas já entrando na última meia hora, dentro desse discernimento, eu preciso falar de vocês sobre tatuagem e piercing. Por que eu preciso? E veja bem, essa parte da pregação não tem nenhum fundamento ou caráter de juízo e julgamento para aqueles que têm tatuagem, tá claro? Eu não estou julgando nem condenando quem já tem tatuagem. Eu apenas quero dizer a origem da tatuagem, uma catequese de alerta, de discernimento na vontade do Senhor. Tá claro isso? É uma catequese. Escutem. A tatuagem, ela vem de uma cultura pagã, tribal, antiguíssima. Ela não era somente um desenho sobre a pele, mas ela tinha uma realidade, ainda tem em muitos lugares, esotérica e profunda. Não era somente uma questão de tatuar o corpo, era mais do que isso. Representava sinais de paganismo, de uma cultura anticristã, mesmo tendo imagens sacras. Hoje a tatuagem, ela invade milhões e milhões de jovens, até de crianças. Crianças recém-nascidas, de 1 ano, 2 anos, já colocam a tatuagem. Jovens, idosos, toda a faixa etária, muitos buscam a tatuagem, porque é uma linguagem da moda. E dizendo, é uma volta a uma cultura pagã. É uma volta a uma cultura tribal. Estão querendo cristianizar o que não era cristão. E dizer que está tudo certo.
Prestem atenção. É como se voltássemos ao passado. E aquela pergunta de tantas pessoas: por que não tatuar? Todos estão se tatuando. Meu sobrinho, minha sobrinha, meu irmão, minha irmã, meu tio, minha tia, minha mãe, minha avó, meu sobrinho. Todos estão se tatuando. Qual é o perigo? Qual é o problema? O problema é discernimento. Adore o Senhor meia hora. E vai se tatuar depois. Adore o Santíssimo meia hora. E depois sinta o que teu coração vai viver e busque a tatuagem. Repito, não é julgamento. É o discernimento. O que é a cultura cristã. Mais ainda, se perde o senso. Antigamente, a tatuagem e o piercing eram ritos de iniciação para convidar o jovem a fazer parte de um culto tribal e primitivo. Esses cultos tribais e primitivos eram adoração a deuses, adoração a ídolos, que não era nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. O jovem se tatuava e aquele sangue que saía no momento da tatuagem, o sangue que vertia do seu corpo, era consagrado a esses deuses. Tanto é verdade que os magos que faziam a tatuagem diziam que aquele sangue que saía, quando a pessoa estava possessa por alguma entidade maligna, o demônio saía por aquele sangue que vertia do corpo da pessoa que se tatuava. Era um ritual. A tatuagem era um ritual de culturas pagãs. Eles diziam, é um novo batismo. Hoje, a tatuagem é como se fosse um novo batismo. E com orgulho, até jovens cristãs, mostram, olha, tatuei coração de Jesus, tatuei a Virgem Aparecida, tatuei isso, tatuei aquilo. Ora, não importa a imagem sacra. Eu estou falando do fundamento. Claro, menos mal que você tatuou uma imagem sagrada, mas quantos, e porque a origem é assim, tatuam demônios, pacto com a morte, consagram o corpo a demônios, a ídolos, e não sabem. Atenção! Através do que faziam antigamente, os jovens aderiam a uma era pagã. A nova era, lembra da nova era? Nós falamos tanto no ano 2000, 2001, a nova era, estamos aí na nova era e ninguém mais fala. A tatuagem é uma cultura da nova era. A tatuagem, o piercing, é uma cultura da nova era. É uma busca de uma cultura pagã para derrubar o cristianismo. Para dizer que todos os deuses são bons, para dizer que tudo está bom, que tudo está certo, que tudo está correto, que o teu corpo, o templo do Espírito Santo, pode ser tatuado de qualquer maneira. Se você buscar nos Estados Unidos revistas de tatuagem, você vai encontrar imagens de demônios sobre a cruz, zombando de Jesus, vai encontrar coração de Jesus, vai encontrar coração da Virgem Maria, vai encontrar São Jorge, vai encontrar São Expedito, vai encontrar o que você quiser, e vai encontrar demônios também. Há um sincretismo. É quando você vai também a lugar de ocultismo, tem lá a imagem desse, imagem daquele, mas não é de Deus. Discernimento, meu corpo é templo do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala de uma tatuagem, desculpe Paulo, sei que está no céu dizer assim, o apóstolo Paulo fala de uma marca que você tem que ter. Essa é a tatuagem do Espírito Santo. Traga
trago da minha carne as marcas de Jesus, trago no meu corpo as marcas de Jesus. Essa é a tatuagem que Deus quer da sua vida, essa marca que Deus quer da tua vida, porque essa tatuagem muitas vezes é orgulho, é sensualidade, é querer aparecer com o teu corpo. Você mostra essa tatuagem por uma vaidade pessoal. E lembram, está em Gálatas capítulo 6, trago do meu corpo as marcas do Senhor Jesus. É essa tatuagem que Deus quer na sua vida, filhos e filhas da igreja, as marcas do Senhor. Eu me recordo, a semana passada partilhando com um bispo ortodoxo, católico, que viveu a perseguição na Síria, dizendo os cristãos eram chicoteados, os cristãos eram tomados à força das igrejas, os cristãos apanhavam e ficavam aquelas marcas da surra no corpo. Essa é a tatuagem que Deus quer para nós, em nome de Jesus. Essas marcas sim, se você apanhar por causa de Jesus, se você sofrer por causa de Jesus, se você tiver o teu corpo quebrado, massacrado, pisado, aquelas marcas mesmo de ter sido surrado por causa de Jesus, essa é a tatuagem que o Espírito Santo quer dos cristãos, daqueles que seguem Jesus, daqueles que vivem o segmento do Senhor. Seja essa marca no corpo, na alma, no coração. Por que aderir a uma cultura pagã? Por que não ser de Deus? Verdadeiramente o Senhor Jesus disse, sim, sim, não, não. Então tatuagem pode ou não pode? Ah, porque pode, porque não pode. É claro, sim, sim, não, não. Discernimento dos Espíritos, discernimento do Espírito Santo. Adore o Senhor meia hora e vá se tatuar, vê o que teu coração vai sentir. Dobre os seus joelhos, pergunte ao Espírito Santo. Seja uma tatuagem pagã, com imagem pagã, seja uma tatuagem sagrada, seja o teu marido, o teu filho, o nome do teu filho, o nome da tua filha, você tem que trazer um coração na tua alma, porque esse corpo será ressuscitado pelo Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, e nós precisamos aprender a seguir o Senhor com a vida, e não com uma cultura pagã. Continuo. Hoje estamos na moda. Cada um cria o seu Deus, né? E atenção, me perguntaram, mas não está na Bíblia que é proibido tatuagem? Tá bom, tem uma passagem do livro do Levítico que fala, não deve tatuar, marcar o seu corpo. Mas só que você católico se esquece que a fé católica não está apoiada só na palavra de Deus. Ou você é protestante agora? A fé católica não está só na palavra, está na tradição apostólica, que é o mesmo peso da palavra escrita. E na tradição apostólica, você não vai encontrar ninguém se tatuando. Você não vai encontrar ninguém cultuando deuses pagãos ou tribais. Você não vai encontrar. Então, católico, católica, discernimento. Leia os Santos Padres. Vai ao século I. Lá os cristãos eram, entre aspas, tatuados pelo martírio. Os apóstolos saíram contentes por terem sido batidos, flagelados, em nome de Jesus. Essa era a marca que eles traziam no corpo. A marca de Jesus. Os sofrimentos do Senhor. Eu citei a revista aqui, uma revista americana, que eu consultei, com a ajuda do amado Padre Eduardo. E nessa revista atual, diz assim: os jovens são atraídos pela cultura da tatuagem e do piercing para comprarem este livro. E na entrevista de um satanista que está nessa revista, ele dando entrevista, ele diz assim: ele é fundador da Igreja de Satanás nos Estados Unidos. E ele expõe sua opinião sobre tatuagem e piercing. Ele diz assim, e junto ao texto tem a foto dele,
E diz assim: vocês que se tatuaram, está com o endereço da minha igreja satânica. Busquem a minha seita satânica, porque vocês serão jovens apaixonados por tatuagem. Podem entrar em contato com essa seita, porque eu estou a recebê-los. Então a tatuagem é uma abertura para que eles sejam convidados a essa seita satânica. E ele disse: sabe de uma coisa, esse fundador? Os cristãos querem destruir as culturas. Os cristãos, nova era, hein? Os cristãos querem mudar tudo, querem mandar em tudo. As favas dos cristãos, jovens, venham se tatuar. E aí vem, na revista dele, na revista que ele está falando, imagens de demônios, caveiras, sepulcros, imagem, contato com a morte, aliança com a morte, amizade com a morte, bom dia morte, boa tarde morte, boa noite morte, e no meio vem uma imagem do coração de Jesus, vem uma imagem de Nossa Senhora, vem uma imagem de santo não sei o quê. Discernimento dos espíritos, discernir. Jovens que aderem à tatuagem podem se inscrever no Templo da Juventude Psíquica, em Nova York. Diz um grande satanista, Alex Crowley, famoso satanista. Podem vir. Mas parece tudo tão inocente, não parece? Eu digo, muitos são inocentes. Eu comecei a pregação dizendo, ninguém aqui está julgando nem condenando, mas precisamos ensinar. O apóstolo Paulo disse, tudo me é permitido, mas em tudo me convém. É preciso o ensino. Por que você faz tatuagem? Qual é a razão? Por quê? Qual é o fundamento? Não, porque eu amo o Senhor, vou tatuar o meu corpo, eu amo meu esposo, minha esposa. Ora, o amor se prova com a vida. Você tatua tua esposa no teu corpo, vai prostituir com a imagem dela com outra mulher? Imagina você tatuado a tua esposa no braço, na cama com outra mulher. Ou você tatuado o Senhor Jesus, a Virgem Maria, se prostituindo no motel. Não é esse fundamento, dei um exemplo forte. Mas discernimento. Cuidado com o fenômeno das tatuagens. Além da moda considerada inocente, se esconde uma realidade de ocultismo. E muitos exibem a tatuagem como se fosse um troféu. Olha o meu troféu, olha que linda, olha que bela. Discernir. Eu já falei para vocês das imagens de devoção. E qual é a filosofia dessa nova era? Que já aprendemos há tantos anos. Quem é da renovação carismática católica escutou tanto sobre nova era, mas parece que adormecemos, né? O torpor. Nova era mentira, esse negócio de nova era acabou, não tem nada disso. Vem um torpor, mas qual que é o fundamento da nova era? Mesclar o profano com o sagrado. Sagrado e profano juntos. Já preguei há muito tempo. Bandas de rock satânicas. O que eles têm no corpo? Parece um gibi. Tatuagem de cima a baixo. Demônios e demônios. Iron Maiden. Vejam, pega os jogos hoje, DVD, CD, antigos discos. Veja lá a capa, a tatuagem, os piercings. Eles se consagravam a quem? Qual é o segredo do sucesso? O que eles cantavam? Cantavam a Satanás. Consagravam seu corpo a Satanás. Através do que? Da tatuagem. Não estou dizendo aqui que você que tem tatuagem fez isso. Mas discernimento, por que você está fazendo? Qual é a razão que você está fazendo? Eu estou falando com muito amor. Em nome do Senhor Jesus, que te ama profundamente. Que não te condena por ter feito a tatuagem. Mas tenha discernimento. Como falta isso, especialmente a juventude.
como falta senso crítico, tudo pode, tudo faz, porque aquele fez eu vou fazer também, porque aquele cantor católico famoso fez tatuagem, eu vou fazer também, que aquele cantor católico botou piercing no nariz, vou colocar também, porque aquele cantor faz isso, eu vou fazer também. Ora, o teu espelho é o Senhor Jesus, é a vida de Jesus, e eu digo novamente que Deus me falou pela madrugada, a marca que Ele quer trazer para você é a marca de Jesus. Trago no meu peito as marcas de Jesus, disse o apóstolo Paulo, essas marcas que a sociedade tem que ver hoje, porque tatuagem está cheio no paganismo. Está cheio no paganismo. Você trazer o profano para o sagrado não muda nada. Nós precisamos, como dizia o Papa Bento, daquilo que vem do céu, daquilo que é novo, daquilo que é extraordinário, e não ficar copiando uma cultura pagã. A tatuagem é cultura pagã e tribal. O piercing é filosofia pagã e tribal. Não está na tradição cristã católica. Continuo. Aquilo que disse há pouco, era fundamental o fluxo de sangue que saía das feridas de quem tatuava. Era fundamental para os bruxos, para quem fazia. Hoje, claro, tem toda a cultura financeira. São milhões de reais sobre a tatuagem hoje. É outra cultura. Financeira por trás também, esotérica também por trás, pseudo-religiosa por trás também. Mas na época do paganismo era fundamental o sangue, aquele sangue que saía do corpo da pessoa era consagrado aos deuses. Porque aquela marca vai ficar até o fim da sua vida. E até hoje é assim, se você tatuar o teu corpo, vai ficar até o caixão. Vai ficar até debaixo da terra. Vai ficar até o caixão. E o teu corpo tem que ser ressuscitado para a glória de Deus, não para a tua glória. Essa tatuagem diante de Deus não vale nada. Deus não se agrada dessa tatuagem. Deus não se alegra com o coração de Jesus tatuado em você, não. Deus se alegra com a tua vida, com o teu coração sangrando por causa dele, tua vida se consumindo por causa dele, tua vida pisada por causa dele, tua vida humilhada por causa dele. Deus se alegra quando você vai ao encontro de quem sofre e tatua o teu corpo com o sangue de quem sofre, e tatua o teu sangue com a ferida de quem sofre, e coloca o teu corpo na dor de quem sofre. Essa é a tatuagem que Deus quer de você hoje, essa é a marca que Deus quer dos cristãos hoje, e não entrar numa cultura pagã. A coragem de ver um homem caído na rua, a coragem de ir no hospital, e dar banho em quem não pode limpar o cocô, e colocar a tua mão lá, e sujar a tua mão, com luva ou sem luva não importa, e meter tua mão na ferida lá, essa é a tatuagem que Deus quer de você, essa é que vai honrar o coração de Deus, sentir a dor, tocar na ferida de quem sofre, tocar na dor de quem é abandonado, essa é a verdadeira tatuagem. Escutem, para terminar, meu tempo está se esgotando. Rapidinho, quando eu falo do piercing, os demônios nessa seita tinham dois lugares que eles amavam colocar o piercing: nariz, língua e umbigo. Nariz, língua, orelhas e umbigo. Porque eles se consagravam aos demônios colocando o piercing. Tudo me é permitido, nem tudo me convém. Eu quero terminar com o Apocalipse. Apocalipse 9, onde o Senhor fala da marca que Ele vai, a marca de Deus na fronte. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai querer ver uma marca na tua fronte, e não é a tatuagem não, é a marca dos eleitos. São Francisco falava do tal, ele queria muito tal, e amava os frades por causa do tal, aquele símbolo franciscano, porque alfa e ômega, o Senhor marcava a fronte. E o Apocalipse fala, o Senhor quer ver a sua marca na fronte dos seus. Apenas aos homens que não têm selo de Deus na sua fronte serão apartados.
Mas quem tem a marca de Deus, o selo do Deus vivo, veja que lindo como o demônio copia Deus, como o demônio quer tirar a essência. O que Deus quer é a marca do Deus, é a marca do Deus vivo em teu peito, em tua fronte. Você que já fez tatuagem, busque a outra agora, lute pela outra, essa que eu preguei aqui. Não fique com o coração pesado, com o coração triste. Não, avante, vá em frente, busque a outra tatuagem, cubra essa com a outra, que é a tua vida, teu sangue por Jesus. Você que ainda está pensando em fazer discernimento dos espíritos, discerne, coloque o seu coração diante do Senhor. O que Deus quer da sua vida? Nós somos cristãos e seguimos o Senhor Jesus. E eu me lembro do que aquele bispo falava dos mártires. No Oriente, na Síria. Voltavam para casa surrados, com a marca no corpo. Outros tinham como que verdadeiramente degolados, cortados, as cabeças iam pelo chão. E amavam Jesus. E falavam shukran, em árabe, obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Shukran significa obrigado, obrigado, graças Senhor, por estar aqui sofrendo por causa de Ti, pelo Teu amor, pela Tua presença, pela Tua santidade. Hoje a sociedade precisa ver homens, mulheres, jovens, cheios do Espírito Santo. Chega de querer sacralizar o que é profano. Chega de cantar o que é profano diante de Deus. Chega de colocar no teu corpo o que é profano diante de Deus. Deus quer o novo. Repito o que disse o maravilhoso Papa Bento XVI. Busquemos o que é do céu. O que inebria o nosso coração do Espírito Santo. O que nos dá sabedoria do Espírito Santo. Nos dá alegria do Espírito Santo. Apocalipse 14. 144.000 trazem escritos em suas frontes o nome dele e o nome de seu pai. 144.000, 12 vezes 12, infinito. Trazem na fronte a marca do Senhor Jesus. É essa que você tem que buscar. Essa que Deus quer ver no teu túmulo. Não uma tatuagem. Essa que Deus quer ver na tua carne. A marca de Jesus. A marca do Senhor Jesus. De quem adorou o Senhor Jesus. De quem comungou o Senhor Jesus. De quem deu a vida pelo Senhor Jesus. De quem honrou a fé católica que recebeu por graça. Eu repito, a fé católica não está só edificada na palavra, está edificada também na tradição apostólica. E na tradição apostólica não há nenhum resquício de tatuagem. Não há. Há de martírio. Martírio, marca no corpo, sangue derramado, humilhação por causa de Jesus. Essa sim. Eu termino com Efésios 6:17. Diz o apóstolo Paulo: desculpe, Gálatas 6:17. De agora em diante, ninguém me moleste, porque traga em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu te peço para todos nós, vamos ficar de pé, o dom do discernimento dos Espíritos. Esse dom tão fundamental para o seguimento do Senhor. Senhor, cada decisão que temos que tomar, seja para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso coração, dá-nos o discernimento, a decisão entre o bem e o mal, entre te agradar e não te agradar, entre o que te agrada e o que agrada aos demônios, o que agrada a minha própria carne. Senhor,
Dá-nos nesta manhã o discernimento dos Espíritos, a graça de discernir a Tua vontade, o que é Teu, Senhor, para a Tua glória, não para a nossa glória, o que é para a Tua glória, nosso grande Deus, único Deus, e Senhor Jesus Cristo. E eu termino, se você se pensar em tatuar, lembra-te da flagelação do Senhor. Jesus foi tatuado, sim, desculpe, Senhor, mas foi. Na sua flagelação, o corpo dele todo marcado por amor. Lembra-te da flagelação do Senhor Jesus, e ter a sabedoria de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmão Roberto Lettieri. Você está acompanhando o programa Louvemos o Senhor deste domingo.